noite, boa noite, boa noite. Estamos aguardando mais algumas pessoas entrarem para a gente começar. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Priscila. Eliette, boa noite. Como tá aí pra mim? Como tá a imagem, som? Casati Maria. Quem é você? Qual é o seu nome? Carla. O som tá bom? Imagem boa? Como é que tá aí? Jean, Cíntia, Rosa. É isso aí, boa noite, boa noite, boa noite, todo mundo aí então. Para começar, Maria Claudete, boa noite. Neuza, de novo, a Neuza aí, acompanhando sempre. Muito bem. Joselma dizendo que tá travando um pouco. Tá travando? Tá travando para todo mundo? Ou será que é só ali para Joselma? Muito bem. Quem que tá aí, que tá fazendo agora, tá participando agora da jornada 7 dias, 7 chakras? Avisem aí para mim. Quem tá participando dessa 10ª edição que começou hoje. Hoje a gente começou a ver o primeiro chakra. Chakra básico. Quem tá fazendo aí? Quem conseguiu experimentar hoje aí ao longo do dia os aspectos do chakra básico? E quem aí não estou falando? Quem não tem ideia do que eu tô falando aqui? Que é 7 dias, 7 chakras? O que é chakra básico? Que raio é isso que eu tô falando aqui? Bom, começar então falando que esse fim de semana eu tive mais um módulo lá da minha pós-graduação. Tem algumas pessoas aí respondendo então, que legal, muito bem, bem-vindos. Muito bem. Neuza, eu vi que você entrou, só que você entrou na turma que vai começar, né? Na turma 11, em novembro. Não tem problema não. Então, esse fim de semana eu queria comentar com vocês, teve mais um módulo lá da minha querida pós-graduação em psicologia transpessoal. E o módulo foi exatamente sobre os chakras. E foi muito interessante, teve umas práticas bem intensas, bem fortes. E uma visão bem pouco usual, até para mim que costumo fugir um pouco das visões mais tradicionais, né? Eu não sei se já deu para perceber aí quem tá conhecendo a minha linha de trabalho agora, que eu fujo um pouco, eu quebro um pouco, eu questiono um pouco o padrão das coisas. E até para mim foi uma aula bem surpreendente, assim, que eu achei que a Vera Saldanha, lá, a professora, ela conseguiu dar uma visão bem terapêutica do entendimento, um entendimento bem terapêutico sobre os aspectos dos chakras. E aí em breve eu quero passar essas coisas para vocês também, né? Tô com algumas ideias bem legais aí de fazer isso de uma forma bem prática, uma aplicação bem prática disso.
Mas muito bem, vamos lá, vamos começar. O tema de hoje eu resolvi falar hoje sobre os bloqueios energéticos, né? Alguém tem alguma ideia do que é isso que eu estou falando? O que são bloqueios energéticos? Porque a gente sempre fala bastante, né, de quando a gente está falando de chakras, auras, bioenergia, inevitavelmente uma hora a gente chega no assunto bloqueios energéticos, né? Mas afinal de contas, o que é isso? Do que a gente está falando quando a gente fala de bloqueios? Alguém tem algum palpite? Ou alguém já ouviu em algum lugar, já estudou, tem alguma percepção interessante aí do que são esses bloqueios energéticos? Que eu queria dar uma noção geral. Eu quero dar uma noção geral e também falar um pouco de como eles atuam no nosso sistema e como a gente pode trabalhar com eles, né? Como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para tentar desbloquear, para tentar se livrar um pouco, na medida do possível, desses bloqueios energéticos. Afinal de contas, o que são esses bloqueios? Quem me ajuda nessa? Gente, é o seguinte, esse papo aqui ele é um papo interativo, tá? Ele é um papo de duas vias, não é só eu ficar falando aqui não. Eu quero conversar com vocês. Então me ajudem aí. O que vocês acham que é um bloqueio energético? Acho que tem uma possibilidade bem interpretativa, bem literal, né? Que é algo que está atrapalhando algum fluxo, né? E o fluxo de quê? Do que a gente está falando quando a gente está falando de fluxo? Bom, esse assunto ele pressupõe que a gente parta de alguns princípios, né? Então estou entendendo que a gente está partindo do princípio de que a gente está alinhado nesse aspecto, que é, primeiro de tudo, de que a gente tem algum aspecto energético no nosso sistema, né? A Carlinha disse: crenças limitantes são bloqueios energéticos. Crenças limitantes geram bloqueios energéticos. Carla disse que é de energia, sim. Isso, Pri Fornek, bloqueio energético não seria excesso de energia nos meridianos? Então, quando a gente fala de a gente fala de bloqueios, e aí eu acho que é a primeira questão, né? O bloqueio, ele na verdade, ele pode ser ele é um fator causador de uma situação energética. Então pode ser excedente ou falta de energia. É um desequilíbrio, tá mais para desequilíbrio, é um desequilíbrio no sistema. Agora, o bloqueio, ele é um acúmulo de alguma coisa, é alguma coisa que está bloqueando um fluxo. Se a gente partir do seguinte princípio, né, que fluxo é vida. Tudo que é fluxo, tudo que é fluidez é vida. Tudo que é estagnação tende à morte, tende à deterioração. Então a gente tem que evitar tudo que é tudo que é paralisia, tudo que é bloqueio, né? E eu estou partindo do princípio também de que todo mundo aqui está entendendo que existem dimensões, existem aspectos do nosso sistema de existência que vão além do físico e do psíquico. Estou falando então de um sistema de energia, que é um sistema mais sutil do que o nosso corpo, que interpenetra o nosso corpo, existe aqui e agora nesse momento, e existem níveis diferentes de profundidade, né? De quanto mais profundo, mais perto daquilo que é a nossa essência, do que é o nosso self, né? O que a psicologia chama de self, é o nosso eu superior, enfim. A gente tem várias denominações aí. Então, a gente ao mesmo tempo, no aqui e agora, a gente é espírito, energia, corpo, mente, emoção, sensação, né, associado ao corpo. A gente é tudo isso. E a gente, qualquer fator, qualquer estímulo externo que chegue no nosso sistema afeta todos esses aspectos, todas essas dimensões. Né? A primeira noção importante que eu queria trazer é que
essas coisas não são separadas. A gente tende a pensar que a emoção acontece num determinado lugar aí, sei lá, que a nossa mente funciona ou só dentro da nossa cabeça, ou também é uma instância separada do corpo, que o espírito é algo que não está conectado com o corpo, né? Ou que a energia é uma coisa que é meio externa a nós. Não, tá tudo completamente integrado e funcionando, se comunicando o tempo inteiro, né? Então, as inconformidades e a falta de amor, de perdão, causam bloqueios energéticos. Então, Andréia, guarda essa pergunta aí, guarda essa colocação aí, a gente já vai esbarrar com ela de novo. Então, o que acontece, né? A gente está aqui nesse corpo, nesse planeta, porque aqui é o lugar ótimo para a gente ter as experiências mais importantes, que estão mais prementes para se tornarem consciência, para virem do inconsciente para o consciente. Aqui é onde a gente tem o melhor cenário, o melhor contexto, os melhores atores, os melhores papéis para a gente trazer para a consciência, ampliar a percepção da nossa consciência através das nossas experiências. Muito bem. Essa ampliação se dá através do aprendizado que vem da vivência, vem da experiência, né? Vem das escolhas, fundamentalmente, as escolhas conscientes que a gente faz. Então a gente escolhe uma coisa e vivencia as consequências dessa escolha, mais ou menos assim, de uma bem simplificada, é assim que a gente aprende, né? E por tentativa e erro. Então, muitas das experiências que a gente assimila muito facilmente. Até porque muitas coisas são coisas um pouco repetitivas ou situações pelas quais a gente já passou, a gente já tem um traquejo, já tem um acervo de recurso interno disponível para a gente conseguir lidar com aquela situação. E aí a gente tira de letra e aquilo vira só referência, não vira aprendizado exatamente, vira referência. Porém, os maiores aprendizados estão nas situações que são mais desafiadoras. E às vezes pode acontecer de uma situação ser tão desafiadora que a gente não tem recurso interno suficiente para integrar aquilo. Integrar é absorver aquele estímulo, deixar que aquilo transforme alguma coisa dentro de nós e fazer com que essa transformação passe a fazer parte do nosso ser, passe a fazer parte da nossa visão de mundo, passe a fazer parte da nossa essência, né? Isso se integre ao nosso ser, de forma que a gente, a partir dali, passe a viver com aquela referência internalizada e integrada, né? Compreendida. Então, quando isso acontece, quer dizer, quando a gente se depara com uma situação que é desafiadora o suficiente para a gente não ter recurso interno suficiente para lidar, e aí eu estou dando sempre, né, um lembrete de que esta é a minha visão, é a visão da linha de atuação terapêutica que eu adoto. Ninguém, nem eu, é dono da verdade suprema, tá? Então sempre aceitem essas coisas com um lembrete de que isso é uma possibilidade. Aí vocês testem e veem o que faz sentido para vocês, né? Então, voltando, dado essa ressalva, né? Dada essa ressalva, vamos voltar. Imagina que a gente então vai passar por alguma situação dessa na existência que a gente não tem recurso interno suficiente para lidar com ela, né? Algum desafio, alguma perda grande, uma mudança grande, alguma situação traumática. Quando a situação ela é intensa desse jeito e a gente não consegue lidar com ela, isso gera um trauma em nós. E esse trauma ele tem um efeito de suspensão da linha de tempo daquela experiência. Então imagina que aquela situação é como se ela ficasse incompleta dentro de nós. A gente não tem a sensação de resolução, a gente não tem a sensação de conclusão. E para aquele aspecto, para aquela experiência, é como se o tempo congelasse, paralisasse ali naquele ponto. Então parou de fluir. Por isso, bloqueio. Então, de forma sintética, dá para dizer que todo trauma é um bloqueio. Agora,
Trauma pode ser desde um tropeção que você deu quando tinha 3 anos de idade até um trauma realmente grande e impactante. E a gente não consegue mensurar qual dos dois afeta mais o nosso sistema, né? Tudo é trauma. Pode ser que alguma pessoa sofra mais consequências por ter tomado um tombo quando tinha 3 anos de idade do que ter perdido um parente querido numa situação trágica. Pode ser, né? Não estou falando que é, mas pode ser. A questão é como que a situação é recebida pelo nosso sistema. Pelo nosso sistema psicofísico. Né? Estou falando do sistema completo. Psicoenergético, espiritual, físico. Se a gente recebe essa situação de uma forma em que a gente não consiga integrar, esse momento de experiência ele fica então em suspenso. Isso fica parado no nosso sistema aguardando uma resolução, né? Por isso que aí quando a gente vai fazer terapia, vai buscar formas de resolver, seja uma constelação, seja qualquer outra técnica terapêutica integrativa ou mais tradicional da psicologia, a gente tenta dar resoluções para essas questões que ficaram pendentes, né? Isso é fazer também um desbloqueio energético, porque quando a gente resolve essas questões, a gente libera o fluxo de energia referente àquele aspecto. Então, para quem já está acompanhando aí os 7 dias 7 chakras, ou para quem já fez alguns comigo, já ouviu falar de outros aspectos mais profundos, sabe que cada chakra ele reflete alguns aspectos da nossa psique, né? Então, e a nossa aura, que é o nosso ambiente espiritual, vamos chamar assim de uma forma simplificada para não entrar, porque isso é tema do curso Aura, Chakras e Bioenergia, que ainda não está rolando, tem uma turma logo mais, mas no momento não. A nossa aura é o nosso ambiente psicoespiritual, né? E aí, para quem tem a sensibilidade de perceber isso, seja visualmente, seja sensorialmente, seja por imagem mental, consegue perceber cores, consegue perceber padrões, consegue perceber elementos que são símbolos do nosso mundo interior, né? Então, quem tem essa sensibilidade consegue perceber nos outros, consegue perceber essas situações que estão em suspensão e conseguem ver que essas situações que estão em suspensão, elas interferem na primeira camadinha da nossa aura, que é essa camada que a gente está mais acostumado a chamar de energética. É uma interface energética entre o corpo e essa parte mais espiritual que é a aura. Então, existem canais de energia, existe todo um sistema complexo aí de meridianos, né, de nadis e chakras. Meridiano é um pouco diferente ainda, mas os nadis e os chakras principais, chakras secundários, que são um meio do caminho entre o nosso corpo e a nossa aura. Quando a gente tem uma situação dessa, então um bloqueio, um trauma, ele fica flutuando na nossa aura, e a gente, como ele não foi resolvido, a gente vai inconscientemente fazer escolhas na nossa vida que vão atrair situações similares, para a gente tentar viver essa experiência e assim conseguir integrar esse assunto, né? Então a gente vai vivenciar isso de novo. Se a gente vivenciar isso de novo e conseguir dar uma resolução interessante, tirar aprendizado disso, integrar essa experiência no nosso sistema, então esse bloqueio está desfeito e a gente segue agora num novo patamar, pronto para enfrentar outras experiências. Agora, se a gente não consegue de novo, né, se a gente tenta mais uma vez e não consegue de novo, essa nova situação também vai ficar paralisada, também vai ficar congelada em suspenso e vai se agregar a essa primeira.
e assim sucessivamente. Então imagina que isso pode durar anos, vidas, né? Imagina que a gente pode estar trazendo no nosso sistema situações que estão em suspenso aí de existências, né? De vidas passadas. E aí a gente aqui nessa vida tem aquela questão que é uma questão que se repete bastante e a gente está acostumado a chamar isso de karma, né? É um termo que denomina essa repetição de padrão de situação. Então a gente sempre se depara com o mesmo contexto, podem ser pessoas diferentes, né? Mas a circunstância é a mesma, é como se fosse uma cena. O cenário é um pouco diferente, os atores são um pouco diferentes, mas a narrativa e os papéis são praticamente os mesmos. E aí a gente vivencia isso de novo, e se a gente não consegue transcender isso, transformar isso, transmutar isso numa outra coisa, e integrar isso, elaborar isso e integrar no nosso sistema, então mais um bloquinho dessa energia paralisada, dessa narrativa com o tempo congelado, vai se agregando nos primeiros. E isso vai virando uma massa, né? É o que a Barbara Brennan, que é a autora, que é a principal diretriz aí do meu trabalho, né, da minha atuação, ela chama isso de conglomerados de tempo psíquico, amontoados de várias situações de tempos psíquicos encerrados, cortados, interrompidos, parados no meio. E aí isso fica flutuando na nossa aura, só que conforme essas repetições vão acontecendo e esses outros eventos traumáticos vão se aglomerando mais, é como se esse conglomerado fosse ganhando mais densidade e fosse, por similaridade, por sintonia, estacionando numa região do nosso sistema energético que mais afinidade tem com aquele aspecto psíquico, ou até com um órgão do nosso corpo físico, alguma região do nosso corpo que tem com aquele aspecto. E quando ele faz isso, aí ele começa a interferir no funcionamento dos tecidos, começa a interferir no funcionamento do corpo, e isso é um caminho para o que a gente chama de somatização, né? Que é então materializar no corpo uma desordem que vem do nosso mundo interior, que vem da nossa aura, que vem do nosso campo bioelétrico, né? Então a gente materializa no corpo por interferência. O nosso corpo ele reage mais lentamente, não é tão rápido, né? Assim, imagina que se a gente tivesse alguma situação traumática agora e logo amanhã eu já acordo aqui com uma, sei lá, alguma reação no meu corpo já. Não é assim, né? Existem algumas coisas que são predisposição, existem algumas coisas que são genéticas, existem algumas coisas que são acidente, existem várias coisas nessa equação, e o corpo é lento. O corpo tem uma velocidade de resposta lenta, ainda bem. E a gente precisa dessa velocidade lenta, porque senão a gente não conseguiria ter tempo de compreender as experiências, né? Então o corpo é bem importante. Então, esses bloqueios, eles são reflexos de situações traumáticas com as quais a gente não conseguiu lidar bem e ficaram em suspensão. Tá claro até aqui? Deu para entender em linhas gerais isso que eu falei? Se tiver complicado, se tiver alguma dúvida aí, me avisem aí pra gente aprofundar, hein? E aí o que acontece então? Esses conglomerados de tempo psíquico, essas situações de narrativa interrompida, esses traumas, eles ficam interferindo no nosso campo energético, que aí sim, isso então que vai gerar bloqueios. E esses bloqueios, quando a gente fala bloqueio, normalmente parece que é uma questão de alguma deficiência, mas na verdade pode ser deficiência, mas pode ser excesso. O importante é a gente sempre buscar uma situação de equilíbrio, né? Os chakras, o nosso sistema de energia, eles têm que estar funcionando de forma equilibrada, nem em excesso, nem em falta, né? Se você tem falta de energia, então você vai ter um certo tipo de apatia, um funcionamento mais fragilizado, um funcionamento deficitário.
Se você tem excesso de energia, isso atrapalha muito a percepção, porque você tem euforia, tem ansiedade, muita agitação, é muito caos no sistema, né? Então a gente tem que buscar. Então quando a gente fala bloqueio, não necessariamente tem coisa que está lá exatamente bloqueando. Ficou claro essa parte? Ah, Marina aí, boa noite, Marina, bem-vinda. Que legal, a Marina e o Marcelo foram me ver lá no show, no Finnegan's, que eu tenho uma banda. Toco lá uma vez por mês, uma vez a cada mês e meio, mais ou menos. Fiquei muito contente com a presença deles. Mas é isso aí, então a gente está falando dos bloqueios energéticos, né? E aí a gente tem alguns casos mais específicos, né? Tem casos que são muito... que eu não gostaria que vocês ficassem com a impressão de que isso é a regra, de que isso é a generalização. Mas às vezes tem casos de situações de objetos extrafísicos, objetos astrais que podem estar no nosso sistema, que podem estar sim interferindo. Às vezes a gente está falando que é bloqueio, mas é a presença de outras consciências perto da gente, né? Desde formas mais simples de interferência no nosso sistema, como o que a gente normalmente chama de encosto, até formas mais complexas que são de assédio e obsessão. Isso pode ser inclusive de encarnado para encarnado, não necessariamente desencarnado para encarnado, né? Essas crenças que a gente falou agora há pouco aí, crenças limitantes, podem gerar... Porque se a gente tem uma situação traumática que isso cria uma crença em nós, então a gente vivenciou uma situação traumática, não conseguiu resolvê-la, né? Vivenciou uma situação desafiadora, não conseguiu resolver essa situação, então isso virou um trauma. Esse trauma começa a interferir na nossa visão de mundo, isso vira uma crença. E essa crença, ela começa a ditar as nossas escolhas. Então, enquanto a gente está limitado naquela crença, a gente vai continuar repetindo. Porque a gente tem alguns mecanismos que fazem a gente querer repetir, além do próprio karma, a gente tem um negócio chamado viés de confirmação, que é quando a gente espera confirmar aquilo que a gente já acredita que é verdade, né? Por isso que é tão importante a autoobservação, que é tão importante o discernimento, a discriminação, a lucidez, da gente conseguir olhar para as nossas escolhas, tentar entender da onde que elas vêm, né? Se perguntar, mas por que eu estou escolhendo isso de novo, nessa mesma situação? Né? A gente reconhece que tem um padrão surgindo, você fala, opa, essa situação eu conheço, é aquela lá, é aquela que sempre volta. E aí a gente vai e acaba resolvendo ela do mesmíssimo jeito, né? Fazendo uma escolha automática, uma escolha reativa, uma escolha que não vem de dentro, uma escolha que é o caminho mais fácil, é o mais habitual, pode ser o mais confortável, o mais seguro, mas isso é o menos eficiente em termos de aprendizado e transformação. Então, crenças limitantes podem sim, estão diretamente ligadas a bloqueios nesse sentido. Se a gente não rever essas crenças, os bloqueios não somem. Bom, então falamos rapidamente aqui o que são bloqueios, como eles interferem no nosso sistema, na nossa vida, e aí o que a gente pode fazer para desbloquear, né? Existem várias técnicas bioenergéticas que a gente pode lançar mão, mas aqui vai um aviso, talvez um aviso meio desmancha prazeres. Ana Crepa, boa noite. Eu já respondo a sua pergunta aí. A resposta para a sua pergunta vai estar na minha fala de agora, né? Então, primeiro, se a gente percebe que tem algum bloqueio, se a gente percebe que tem algum aspecto da nossa vida que está se repetindo, que não está deslanchando, está ali, a gente está rodando em volta do mesmo ponto por muito tempo, está repetindo um padrão, como a Ana disse agora, a gente pode sim fazer uso de algumas técnicas de bioenergia, e elas são excelentes, né? Eu recomendo muito, eu ensino algumas no 7 dias 7 chakras, vai ter uma
uma técnica bem legal no final para harmonização da aura e equilíbrio dos chakras, que é disso que a gente está falando. Existem várias outras, né? A gente tem que usar. Porém, não adianta usar essas técnicas como se elas fossem analgésico. Não adianta usar essas técnicas porque elas dão uma sensação muito gostosinha. Elas dão. Você faz isso, você fica se sentindo bem. Porém, isso sozinho não funciona. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue colocar no nosso sistema um padrão mais ordenado, um padrão mais agradável, um padrão mais elevado até. Isso faz a gente se sentir muito bem. Mas isso é ilusório, porque isso é da mesma forma que um analgésico, ele te dá uma janela de oportunidade para você conseguir sair desse looping emocional e conseguir olhar para essa situação de um outro jeito e conseguir tomar uma decisão diferente. Então é importante conseguir fazer essas práticas para a gente ter uma referência diferente, né? Conseguir perceber assim, nossa, caramba, eu tenho esse potencial de paz dentro de mim. Eu consigo sentir essa paz. Olha que legal, estou sentindo agora, fiz uma técnica, estou sentindo agora. Só que acabou a técnica, você começa a viver no mundo, essa paz vai embora. Por que essa paz vai embora? É aí que está o pulo do gato, que é tentar observar esse processo. Por que essa paz foi embora? O que fez essa paz ir embora? Porque você tem esse potencial de paz. Se você fez a prática e sentiu isso, é porque isso está em você. Então, quando a gente faz práticas de bioenergia e consegue atingir esse resultado, isso não é difícil de fazer. A grande maioria das práticas é baseada em visualização. Praticamente todo mundo é capaz de visualizar, né? Quando a gente faz isso, a gente consegue sim se liberar de alguns pequenos bloqueios, coisas que são simples, coisas que são pequenos padrões, que são pequenas coisinhas assim de energia que estão ali atrapalhando. A gente consegue tirar isso do sistema e fazer coisas fluírem. Consegue. Muitas vezes a gente consegue fazer o desacoplamento áurico de algumas dessa situação de consciência que eu falei, né? A Nancy Trivelato e o Wagner Alegretti, que são dois pesquisadores que eu gosto bastante e que eu acompanho, de quem eu acompanho o trabalho, eles falam um termo que é desintrusão. Desintrusão é tirar os intrusos da nossa aura, né? Isso dá para fazer também com trabalho energético, assim, com alguma prática de energia. Mas se você faz isso e não vai investigar que brecha que você estava dando para essa outra consciência tá aí no seu sistema, provavelmente vai passar um tempo e você vai atrair outra. Você vai atrair outra porque o padrão continua lá, o padrão está mantido. Maria Eugênia, você tá aí, boa noite. Você pode compartilhar esse insight aí com a gente? Que legal que você teve um insight. Gosto de insights. Se você puder, conta pra gente aí. Mas se não puder também, sem problema. Legal que você teve esse insight. O mais importante é isso, né? Então, quando a gente faz esses padrões, quando a gente coloca esses padrões de ordem no nosso sistema, a gente consegue se livrar temporariamente dos padrões desordenados que estavam ali atrapalhando a nossa percepção, atrapalhando a nossa capacidade de escolha. A gente ganha um referencial de ordem maior, ou seja, a gente consegue olhar e falar assim, nossa, que legal, eu consigo vir até aqui. Eu consigo ter esse referencial de ordem dentro de mim. Eu consigo me sentir bem assim, eu consigo sentir amor, eu consigo sentir paz, eu consigo sentir serenidade, eu consigo sentir lucidez, tudo isso, né? Aí você tem que, depois disso, se observar intensamente e trabalhar internamente, né? Aí é o que os espíritas chamam de reforma íntima, trabalho interno, a transmutação da alquimia, enfim, todas essas denominações que querem dizer você olhar para dentro, encarar a sua sombra e fazer mudanças, promover mudanças conscientes, né? Não adianta fazer, eu costumo comparar sempre essas técnicas que estão ligadas à espiritualidade com a academia. Quando a gente vai na academia e faz lá o levantamento de peso, faz exercício lá, não dá para achar que acabou ali. A gente está fazendo aquilo para ter uma vida boa depois que a gente sai da academia.
A academia vai dar flexibilidade, vai dar força, vai dar agilidade, vai dar preparo cardiorrespiratório para a gente seguir a vida depois. Né? O trabalho não se encerra na academia. Da mesma forma, prática de bioenergia, prática de meditação, todas essas práticas elas não se encerram na prática em si. Isso é uma preparação para o que vem depois, que é nada mais nada menos que a sua vida no mundo com as outras pessoas. Né? E essas práticas também não adiantam nada se elas não te fazem uma pessoa melhor ou se elas não tornam a sua vida melhor. Né? Não te trazem mais paz, mais amorosidade, mais centramento, mais clareza. Né? Senão é só isso que eu falei, a gente acaba ficando dopado por essas técnicas. Muitas vezes isso é até pior. Vale mais alguém que se joga na vida e vai viver, vai de peito aberto, vai tomar porrada lá no mundo, porque isso dá aprendizado, do que a gente ficar colecionando um monte de técnica, lendo um monte de livro, fazendo um monte de curso, frequentando um monte de templo e continuar a mesma porcaria. Né? Isso não adianta nada. Aninha, querida, que bom que você tá aí, priminha. Carla, né? Aí, com as mãozinhas, agradecendo. A Maria Eugênia compartilhando aqui a história dela. Certo. Cardíaco estava um caos. Cardíaco é o nosso tema, nosso como humanidade. Né? É o nosso principal tema. O chakra cardíaco é o chakra que mais precisa de atenção aí no geral. Pô, que bom, Maria Eugênia, fico contente. Que bom, muito bom. Então, e aí o que acontece? É isso, né? A gente fica muitas vezes procurando essas técnicas, essas coisas, tem que entender que ferramenta é importante, mas é só ferramenta. Né? É como se você ficasse o tempo inteiro lutando para ter uma chave de fenda. Ou a chave de fenda mais bonita e tal, mas... E aí o que você faz com essa chave de fenda, né? Não adianta ter a chave de fenda. Do mesmo jeito, não adianta saber um monte de técnica, um monte de método, um monte de teoria aí se você não pratica a coisa e não experimenta isso na vida. Muito bem, senhoras e senhores, até aqui tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou tentando deixar essas lives razoavelmente curtas, não quero que elas cheguem em 1 hora, a gente já está com 40 minutos aqui. Quero passar a bola aí para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ana Crepa, ficou mais fácil? Deu para entender um pouco essa questão da repetição do padrão? Deu para ter uma luz do que é possível de fazer para quebrar esses padrões? E aí, se vocês não tiverem mais questões, então a gente encerra. Lembrando que a gente está neste momento fazendo mais uma jornada 7 dias, 7 chakras, essa jornada grátis de experimentação vivencial do que são os chakras, de como eles afetam a nossa vida. Uma nova turma está preparada aí para o dia 11. Ana, orai e vigiai. Pois é aquilo lá, né? 90% vigiai e 10% orai. Né? Muito mais autoobservação, discernimento e lucidez do que o orai. O orai é importante, mas o vigiar, ele é aí que está o grande lance, a nossa observação seguida de ação. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais nada para comentar, vamos parar por aqui. Em breve, aguardem novidades aí sobre o curso Aura, Chakras e Bioenergia. A gente vai ter mais uma edição, né? Já foram 2 até agora. Em breve eu devo aparecer aí com novidades também, que eu estou aqui elaborando umas coisas que vêm justamente desse curso do fim de semana que eu falei, que abriu minha cabeça para uma nova possibilidade de fazer um método terapêutico baseado nos 7 chakras. E
acho que é isso. Continuem me seguindo, compartilhem, indiquem para as pessoas. Essa live vai ficar gravada, amanhã eu coloco ela no YouTube. Se não deu para ver inteiro, se a conexão não estava boa, eu vou colocar lá no YouTube. E aí a gente continua se falando, então, pelos grupos de WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Se qualquer dúvida, alguém quiser comentar alguma coisa, eu estou disponível, a gente se fala. Tá certo? Então é isso, boa noite para vocês. Pratiquem, vivenciem, não fiquem só na teoria, não acreditem no que eu estou falando, né? Considerem só como uma hipótese. Se essa hipótese ela for interessante, testa, experimenta, vê se funciona para você. Sempre observando, né? Aí um olhar bem de cientista, método científico, né? Essa é a hipótese. Agora a gente testa, mede os resultados, vê o que vale a pena e o que não vale a pena. Só que a gente precisa fazer algumas vezes para conseguir sentir algum efeito, porque essas coisas são muito subjetivas e nós somos seres de hábitos. Então a gente precisa conseguir quebrar hábitos antigos para poder implementar hábitos novos. Isso leva um tempinho. Não adianta também fazer lá, fiz lá uma vez a técnica e já falar, não adianta para mim. Não. Faça por um tempo, pelo menos, né? Algumas vezes repetição e constância são importantes para a gente conseguir ter percepções melhores. Certo, pessoal? É isso então. Valeu, boa noite, obrigado pela presença de todo mundo. Lives toda segunda-feira às 22 aqui. Até a semana que vem. Um abraço.